Olá, muito boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, 14 de junho. Vamos aos destaques do Jornal Anhanguera, primeira edição. A polícia prendeu um funcionário público de Formosa. Ele é suspeito de roubar dinheiro do cofre da prefeitura. Um comerciante foi preso no Jardim Planalto, aqui em Lusiânia. Ele estava com armas e munições sem registro dentro de casa. E você vai ver também que a fumaça das queimadas podem ser mais nocivas à saúde do que as que saem dos escapamentos dos carros. E quem vai falar sobre isso é o médico pediatra André Torres, que está aqui no estúdio com a gente. Também vamos mostrar a iniciativa de uma empresária para incentivar a doação de alimentos para os necessitados aqui da região. E você lembra da Neuza, a mulher que precisava muito de ajuda para alimentar os filhos? Pois é, a população se comoveu e fez a alegria dela e dos filhos. E no programão você vai ver as dicas de diversão para este fim de semana aqui na região do entorno. Você pode participar ao vivo do Jornal Anhanguera, primeira edição, mandando seus vídeos ou sugestões de reportagem pelo nosso WhatsApp 984424000. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está começando. Olá, muito boa tarde para você. A polícia de Formosa concluiu as investigações sobre o dinheiro que desapareceu do cofre da prefeitura. Nós mostramos esse caso aqui na época, foi no carnaval deste ano, no dia 5 de março. Foram quase 4 meses de investigações. O delegado responsável pelo caso disse que as suspeitas de que um funcionário da prefeitura estaria envolvido foram confirmadas. Segundo a polícia, Ricardo Maciel Dourado, funcionário responsável por transportar e cuidar do dinheiro do cofre, é quem ficou com esses R$15 mil, arrecadados no Parque do Itiquira no período de carnaval. As câmeras de segurança ajudaram nas investigações. O delegado acredita que o Ricardo, esse de camisa branca, desce do carro com outros homens, vai até o carro dele, esse vermelho que está no estacionamento da prefeitura. Ali, ele joga o que a polícia acredita ser o dinheiro. Depois, ele entra na prefeitura segurando o malote vazio. Na outra imagem, já dentro da prefeitura, Ricardo passa com o malote vazio e vai para a sala da controladoria. Depois, ele volta sem o malote e com um pacote na mão, que seriam os ingressos para serem vendidos na entrada do parque no dia seguinte. Depois, ele vai embora. Então, com essas imagens, a polícia concluiu que ele guardou o malote no cofre, sem o montante de R$15 mil arrecadados no parque. Ele foi indiciado pelo crime de peculato, justamente porque ele se apropriou de valores que tinha a guarda em razão do seu cargo público. É um crime específico para o servidor público que chega, caso condenado, pode chegar a uma pena aí até de 12 anos de reclusão. Representamos também por medidas diversas da prisão, principalmente por seu afastamento do cargo para possibilitar aí um processo criminal mais tranquilo, sem qualquer forma de interferência do servidor. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Formosa diz que está tomando as medidas para evitar o trânsito de dinheiro na bilheteria do parque, assim como o uso de máquina de cartão, que o serviço é comissionado e que ele será exonerado, o servidor ficará sem receber salário até o fim do processo. A Polícia Militar prendeu um homem por posse ilegal de armas no Jardim Planalto, em Lusiânia. Uma denúncia anônima levou os policiais a uma distribuidora de bebidas no Jardim Planalto. Eles flagraram o dono do estabelecimento com um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 22 e munições. As armas não tinham documentações e o homem foi levado para a delegacia. Ele deve responder por posse ilegal de armas. E você sabia que a fumaça de um incêndio é mais prejudicial à saúde do que as que saem dos escapamentos dos carros? Pois é, com essa época de secas, as queimadas de matas aqui no entorno são constantes e estão causando muitas doenças respiratórias na região. Era para ser um dia normal de aula,
Mas quase na hora da saída dos alunos, um susto. Uma fumaça tomou conta da escola. O fogo começou no terreno baldio que fica aos fundos do colégio Eva Marra Rocha, no Jardim Zuleika. Foram quase 2 horas de desespero, sem saber o que fazer. O dia 27 de março nunca será esquecido e ficou marcado como o dia do sufoco. Eu estou aqui agora nesta sala de aula para conversar com alguns alunos, pais e professores, para entender um pouco mais como é que foi todo esse momento. Cerca de 370 crianças estavam na escola na hora do incêndio. Mais de 60 passaram mal. Todas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. A notícia foi dada aos pais pelo telefone. A Ivonete foi imediatamente para a escola, mas quando viu a filha, ficou preocupada. A Isabela, de 9 anos, ficou em estado de choque e sentia muitas dores. Eu deparei já com a Isabela na porta da escola, que eu olhava para ela, falava com ela: filha, mamãe, é como se ela não me reconhecesse, tivesse assim, perdendo os sentidos. Tentava que ela levantasse e ela não conseguia levantar, falava que estava sentindo muita dor nas pernas. O Isael também tem 9 anos e teve sérias reações por causa da fumaça. O corpo dele paralisou e ele não reconheceu o pai na hora do socorro. A gente falava com ele e ele como que estava assim, aéreo mesmo, não estava conhecendo a gente, né? E ali ele não podia movimentar as mãos, os pés também, as pernas estavam muito quietinhas e a gente mexia, ele não conseguia mexer com as pernas nem os braços. Já os sintomas do Alexandre foram diferentes. Ânsia de vômito e estava com tremedeira. Hoje, quase 3 meses depois, os alunos e professores estão recuperados e sem sequelas. Mas ainda restam dúvidas. O porquê tantas crianças passaram mal assim na hora do incêndio. A impressão que deu é que entrou no cérebro. Então, o medo da gente era que faltasse oxigênio. Eu não sei se isso pode ocorrer em função da fumaça. Inclusive, a gente quer, né, que o doutor nos responda se isso pode ocorrer. Porque pelo estado que as crianças ficaram, a gente imagina que naquele momento o cérebro teve alguma coisa que foi afetada. E para responder a pergunta da diretora do colégio, está aqui no estúdio o doutor André Torres, médico pediatra. Boa tarde, André. Tudo bem? Tudo bom? Que resposta, então, o senhor tem para dar para aquela diretora, no caso que a gente viu aí na reportagem? Quando um mato pega fogo e sai substâncias químicas de lá de dentro, né? Então, se ele tiver ingestão, por exemplo, de monóxido de carbono, né, em grande quantidade, ele tem uma ligação com a hemoglobina muito mais forte do que o gás carbônico e do oxigênio, e não se desfaz. E você pode morrer aspirando, porque você aspira, faz um complexo que não mais troca oxigênio, e você vai ter mesmo respirando o ar com oxigênio, você não consegue fazer mais trocas respiratórias. Mesma coisa pode acontecer com outras substâncias neurotóxicas, que podem você sentir como o que o garoto falou, de você ter intoxicações neurológicas por conta dos gases que você respira. E André, isso apenas por conta do incêndio no mato? Porque às vezes a gente até imagina que tinha de repente algum outro produto ali no meio daquele incêndio ou não? Apenas a fumaça do matagal já pode causar essa transtorno? Não sei que ervas que tem lá que queimaram, né? Então assim, você tem muitas ervas que quando queimadas saem tóxicos, tem várias aí que a gente usa ilicitamente inclusive. Mas não sei se tem outra substância, algum outro plástico, alguma outra coisa naquele mato, mas o fato é que pode acontecer de você ter drogas tóxicas sendo exaladas naquele momento. E o que se fazer então num momento como esse, que você está próximo ali daquela fumaça, não tem como tirar todo mundo daquela região? O que poderia ter sido feito ali para amenizar a ingestão dessa fumaça? As medidas mais clássicas é deitar no chão para respirar um ar mais que o vapor tende a subir, né? Então, é uma das coisas que você faz em SOS, por exemplo, lugar onde tem muita fumaça. Mas eu acho que um campo aberto como foi, é se afastar da fumaça, pegar as crianças, tirar da sala de aula, ir para um campo aberto, ir para um lugar onde não tem mais intoxicação, tem menos risco de intoxicação. Principalmente um local aberto, né? Principalmente lugar aberto. Num caso como esse, valeria o uso de máscaras, se eles estivessem lá no local?
As máscaras com filtros, porque a máscara não é só para filtro grande, para poeiras grandes, de fuligem, né? São máscaras para gases, que tem filtros químicos, né? Eu não sei se teria em grande quantidade máscaras com filtros químicos em todas as escolas que podem, da região onde tem mato perto. Não sei se é um custo acessível. Mas, por exemplo, para um morador, que às vezes a gente recebe aqui muitas reclamações de pessoas que moram próximo de locais que está tendo algum tipo de incêndio constante, aí essa pessoa acaba inalando aquela fumaça durante o dia todo e ela não tem muito o que fazer. Ela tem que sair dali, ela não pode ficar assim, inalando aquela fumaça o tempo todo, que aconteceu com as crianças, né? Você pode se intoxicar, tem que sair dali. Tá certo. André, vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente, que a gente volta no próximo bloco também para continuar falando sobre esse assunto, inclusive com as pessoas que estiverem em casa, quiserem mandar alguma pergunta aqui para a gente responde no próximo bloco. Tá já. E veja a seguir a iniciativa de uma empresária para doação de alimentos para as pessoas necessitadas aqui da região. E ainda você lembra da Neuza? A população de Lusiânia se comoveu e ajudou a família que passa por essa situação difícil. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta e a gente vai conhecer agora um projeto de moradores aqui de Lusiânia para ajudar pessoas carentes. É uma geladeira solidária. Sabe aquela comida que sobrou, que vai ficar na geladeira e que ninguém mais vai comer? Ou então aquelas frutas e legumes que se você não comer logo, corre o risco também de estragar? Então, uma aposentada decidiu colocar uma geladeira no centro da cidade para as pessoas fazerem essas doações. Essa daí, olha, é a geladeira solidária que está instalada ali no pátio do centro de convenções. Você vai lá, deixa o alimento e depois, quem precisa, pode passar e levar. O projeto é novo ainda, mas já está dando muitos resultados. A ideia de montar essa geladeira partiu da Margarida. Essa geladeira está aqui disponível para quem tem alimento sobrando em casa, etiqueta direitinho, põe numa vasilha lacrada e coloca aqui na geladeira. E aquela pessoa que tem necessidade, que está com fome, está precisando do alimento, pode chegar aqui e pegar o alimento. A geladeira não tem tranca, ela fica aqui 24 horas por dia, né? Está à disposição a qualquer hora, para a pessoa tanto colocar quanto retirar o alimento. Tem algumas restrições ali, né? Que a gente está vendo, por exemplo, carne crua não, né? Tem que ser um alimento já pronto. Isso, carne crua, ovos, peixes, comida estragada também não. Tem que ser um alimento próprio para o consumo, né? E já preparado, porque as pessoas que vêm aqui retirar, muitas vezes elas não têm como cozinhar, preparar o alimento, né? Então já tem que ser um alimento já pronto, preparado. Muita gente precisando, né? Enquanto tem muita comida sendo jogada fora, tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando, né? Ontem, em menos de 2 horas, esgotou toda a comida que nós colocamos. Nós colocamos ontem 16 marmitas grandes, bastante frutas, água, né? O quanto coube aí na geladeira nós colocamos, né? Então, foram 2 horas, eu voltei e não tinha mais nada. Muito bacana, né? E para colocar o projeto em prática, a Margarida contou ainda com a ajuda do Edésio, empresário que envelopou a geladeira ali que a gente viu, para deixar ela novinha. Então, a Margarida já é amiga nossa há algum tempo e ela chegou na loja procurando para fazer esse projeto e a gente achou que é muito interessante. Eu resolvi e abracei a causa, achei que a gente poderia contribuir criando o layout do projeto e doando o serviço, que é mais do que justo a gente participar desse projeto. Muita gente pode estar ajudando, inclusive é bom convidar toda a população da cidade que for jogar alimento fora, contribuir, passa aqui, doa, deixa aqui na geladeira solidária, que vai ser muito gratificante. E sempre tem gente disposta a ajudar, né? A gente viu ali nas imagens que tem algumas restrições sobre o que as pessoas podem deixar na geladeira. Vamos ver aqui no telão o que pode e o que não pode? Olha só, o que pode são alimentos embalados e com data de fabricação, como a gente viu ali nas imagens, né? Um potinho etiquetado, embaladinho. E o que não pode, claro, alimentos vencidos, bebida alcoólica e carne crua, ovos, peixe, né? Porque muitas vezes essas pessoas não têm como preparar esses alimentos também. E, é claro, não pode comida estragada. Bom, a gente viu ali que a geladeira ela fica vazia durante a manhã, mas agora, na hora do almoço, o grupo vai lá para abastecer e também as pessoas que fazem doações, né? Um belo exemplo. Só reforçando então, a geladeira fica no Centro Comunitário de Lusiânia e fica aberta durante todo o dia e também à noite.
E você se lembra do caso da Neuza, que nós mostramos nessa semana aqui no Jornal Anhanguera? Aquela mulher, mãe de 3 filhos pequenos, que está desempregada e passando por muitas necessidades. A população aqui de Lusiânia se comoveu e a Camila Castro voltou lá na casa. Hoje, a Neuza é só alegria. A prateleira que antes estava vazia, agora está assim, cheia de alimentos, o que deve manter a família por pelo menos 2 meses. Agora está faltando só uma geladeira para guardar as carnes que ela ganhou, que por enquanto estão armazenadas na casa da irmã dela. Só não tem uma geladeira. Aí minhas carnes eu deixo tudo na minha irmã, na casa dela. Se alguém pudesse também te doar um tanquinho, era bom. Era bom. Estou precisando muito, porque eu lavo na mão. Aí quando não puder lavar na mão, eu lavo na casa da minha irmã. E se tem uma pessoinha que está muito feliz com as doações que chegaram por aqui, é a Cecília. Ela tem 3 anos e nunca teve tantos brinquedos assim para se divertir em casa. Cecília, me conta um segredo. Qual é o brinquedo aqui que você mais gostou de ter ganhado? Eu gostei desse aqui. Esse ursinho? Aham. Ele é bem legal, né? Aham. Você tá feliz com seus brinquedos novos? Sim. Muito? Uhum. Agora tem que brincar muito também, né? Aham. A Neuza é mãe de 3 filhos e sustenta a casa apenas com benefício do Bolsa Família, cerca de R$180 por mês. O sonho dela é conseguir um emprego para dar uma vida melhor para as crianças. Agradeço muito por esses anjos de Deus que me ajudaram. Estou muito feliz, né? Por essas pessoas tão boas nesse mundo, né, que existe ainda. Só tenho que agradecer a eles mesmo. Claro que mais ajudas são bem-vindas ainda. Você pode entrar em contato com a Neuza pelo telefone que está aparecendo aqui embaixo. E para continuar falando sobre aquela questão das fumaças, das queimadas, eu volto a falar agora com o doutor André Torres. André, como a gente estava falando, né, existem algumas coisas que as pessoas podem fazer para prevenir, né? Mas quais são as consequências de inalar essa fumaça, além daquele caso que a gente viu ali na escola, né, que são consequências um pouco mais graves, né? Mas a curto prazo ali também pode trazer outros problemas, né? A fumaça que acontece por conta das queimadas, assim, ela afeta muito a quem tem bronquite, quem tem asma, quem tem conjuntivite alérgica. Então, são sintomas que acontecem todo ano. Então, a qualidade do ar que a gente tem aqui nessa região, que tem muita queimada, fica tão ruim quanto um grande centro, né, assim, industrial. Dá para a gente equiparar, né? Sim, às vezes é pior. A fumaça já de Brasília, que tem um lugar aberto, não tem indústria, às vezes fica bem pior do que um outro lugar, só porque elas queimadas em volta, né? Então, já tem esse dano que é ruim, sem contar o dano ambiental de se fazer as queimadas, né? Normalmente quem se prejudica mais? São crianças, pessoas mais velhas ou independe? São pessoas suscetíveis. Os extremos da vida são mais suscetíveis ainda. Crianças muito pequenas que têm bronquite, que têm asma, idosos, talvez seja o grupo mais afetado, né? Que pessoas que já têm uma restrição pulmonar, já têm uma deficiência antiga e que em um momento estimulado um processo inflamatório por conta da fumaça, ele desencadeia e pode fazer quadros mais graves. E, André, está chegando algumas perguntas aqui para a gente. Vamos para a pergunta da Rosane, do Jofre Parada. Ela gostaria de saber o que fazer para melhorar a saúde das crianças nessa época, com muitas queimadas, né, no bairro, perto de casa. Se é melhor manter a casa fechada para essa fumaça não entrar ou aberta? Eu acho que vai depender da sua casa. Se você tem uma casa que tem um canal de vento intenso dentro dela, que você não consegue ficar livre da fumaça, tentar fechar e vedar a casa para não entrar fumaça, talvez seja bom. Mas tem casas que não tem jeito, tem muita fresta, né? A gente não mora no inverno, a gente não tem o hábito de vedar as casas, né? A gente não tem invernos rigorosos aqui. E então, às vezes, isso não adianta. O negócio é a campanha para acabar com essas queimadas. Porque senão, às vezes, fica até pior, né? Você está entrando um pouco de fumaça, você está num ambiente fechado. E você não renova o ar, né? E você fica com o ar fechado lá. Eu acho que o mais importante de se fazer, eu acho que é uma campanha para acabar com queimada em volta, que a gente vem sempre falando aqui no Queimar, cortar os matos, não deixar o mato crescer próximo, né? Para você não precisar de queimar, as pessoas não se sentirem impelidas em queimar a região. E o que fazer depois que inalou essa fumaça? Uma mãe que está com uma criança ali que já inalou muito daquela fumaça, a criança começou a passar mal, ela pode dar alguma coisa? É melhor levar no médico? Olha só, não tem como a gente saber qual tipo de intoxicação para todo mundo, né? Então tem que levar ao médico para poder fazer a avaliação. Dar um banho, passar uma água, lavar o rosto da criança com água fria, corrente, né? Que isso às vezes ajuda a evitar de ter acúmulo de substâncias nos olhos e
e não dar conjuntivite irritativa e ir para o hospital se a coisa estiver mais séria, né? Tomar líquido, alguma coisa assim? Ou... Se hidratar bastante faz parte de qualquer condição, né? Então, se manter hidratado, mas... essa intoxicação que as pessoas têm sintomas neurológicos não são as mais comuns. As mais comuns são os sintomas respiratórios, né? De bronquite, rinite, as conjuntivites, como eu falei, e se abrir um quadro que se perdura, assim, já tem mais de 1 hora que você já foi exposto e continua com tosse, continua com coceira nos olhos, com rinite, eu acho que é procurar um médico e usar as medicações corretas. Normalmente é uma exceção aquilo que a gente viu ali na escola com as crianças. Muito difícil de acontecer, né? Não me lembro, nesses 30 anos de profissão, de ter visto casos frequentes disso, de intoxicação ambiental, né? Em lugares fechados a gente sabe que a gente morre gente. Mas em lugar aberto não é comum acontecer isso, né? Doutor, estão chegando outras perguntas aqui também que o pessoal está aproveitando para falar de problemas respiratórios nessa época do ano, Sim. né? Porque começa a seca agora, Sim. começam a aparecer os problemas, né? A Fernanda do Ingá. Nessa época do ano, a sinusite dela acaba atacando. Ela está perguntando se é verdade que banho quente ajuda a melhorar a sinusite ou se é apenas um mito? Não tem nenhuma vantagem você tomar banho quente. Ele é ruim para a pele e ruim para o ambiente, né? Então não é banho tem que ser rápido e não muito quente. Não é recomendado em nenhuma hipótese. A irrigação nasal com soro fisiológico, existem umas soluções hipertônicas que eu sou um soro que é salgado como água do mar. Ele ajuda a desobstruir a narina, diminui o inchaço da narina. São soros hipertônicos, você não precisa comprar com receita, né? Você pode usar eventualmente, né, para isso. Vamos só encerrar com uma pergunta aqui do Lucas de Valparaíso. Está perguntando se tem alguma receita caseira que ajuda a melhorar o ar dentro de casa, pelo menos. Tornar o ar mais limpo. Não conheço. Receita caseira? Não conheço. O ideal é manter a casa sempre aberta mesmo, manter a casa arejada, né? Tirar a poeira para não ficar em suspensão, né? Essa é época de muita poeira agora, né? É, muita poeira. Até fazer a limpeza com um pano úmido, né? Para você não levar... Vassoura levanta em suspensão, ventilador levanta a poeira em suspensão, né? Então não é legal. Então usar mais pano úmido, né? Tá ok, então, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Eu que agradeço. E veja a seguir a previsão do tempo para Lusiânia e outras cidades da região do entorno. Nós voltamos logo depois dos comerciais.